Eu não sou de falar de gente, falar de pessoas. E eu não vou fazer isso aqui nesse vídeo, tá? Até porque eu não a conheço pessoalmente e se tudo correr bem na minha vida, eu nem vou. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa história do novo sucesso da cantora Luísa Sonza, cantora brasileira. E esse vídeo aqui será uma análise ocultista do clipe Campo de Morango. Mas antes de começar a analisar a simbologia ocultista do clipe, eu preciso compartilhar uma história de vida com vocês que vai fazer total sentido quando esse vídeo aqui atingir o clímax, o ápice. Então tudo vai fazer sentido, tá? Fiquem comigo, juro, prometo que vai dar certo. Esses dias aí eu fui passear com o meu marido na Dinamarca, em Copenhague. Não sei se vocês sabem disso, mas bem no centro da cidade de Copenhague existe um parque maravilhoso, lindo, cheio de jardins, chamado Tivoli Gardens. E sempre foi meu sonho visitar esse local, então eu falei, vamos no parquinho? E estávamos lá no parquinho, passamos um dia maravilhoso, e daí na hora de ir embora, eu vi essa placa aí que dizia que Rick Astley ia fazer show no exato mesmo dia que eu estava ali. E, gente, eu não tinha me atentado a essa informação antes. Eu sempre amei as músicas desse homem, desde que eu era criança. Então, a gente que estava indo embora já, acabou ficando para assistir o show do Rick Astley. O que foi aquele show? Uma voz impecável, uma pessoa doce, uma música maravilhosa, uma banda maravilhosa, pessoas educadas, tudo assim que tinha para ser bom, foi bom naquele dia. Agora guardem aí a informação do show do Rick Astley, tá? Foi um adendo aqui ao vídeo. E nós vamos entrar na parte da análise ocultista do clipe da Luísa. E aí depois, no final, eu vou voltar nessa história do show. Então, não percam absolutamente nada, porque sim, vai fazer sentido. Eu juro, gente, prometo. Então, né? O clipe Campo de Morango. Precisamos falar sobre ele. Essas cenas que vocês estão vendo aí agora na tela são bem perturbadoras, não são? Pois é, elas são as cenas do clipe, do tal clipe que nós vamos falar hoje. Embora o clipe e a música se chamem Campo de Morango, você tá vendo aí na imagem, não sou eu quem está dizendo que isso aí não é morango, isso é sangue. Ah, Carol, mas é morango. Não é morango. Começou como morango, mas, gente, quantos morangos são necessários para fazer esse estrago aí? Existe um livro que eu adoro, do Rudolf Steiner, que o nome, traduzindo para o português, é O Significado do Sangue em Rituais do Ocultismo. E eu li esse livro há aproximadamente uns 5 anos atrás. E desde que eu li esse livro, eu entendi muitas coisas relacionadas ao sangue. Ele vai bem a fundo ali em algumas questões que são muito pesadas e vocês não fazem ideia de onde isso vai chegar. Dentro do ocultismo, os rituais que envolvem sangue são sempre os mais poderosos e os mais pesados. E isso não é algo livremente exposto. Tanto que se você procurar no Google, você não vai encontrar tantas informações sobre. Por isso que eu estou sugerindo esse livro aqui do Rudolf Steiner. Essas informações são geralmente difundidas entre os iniciados, então são conhecimentos que são passados através de uma hierarquia em determinadas seitas. Mas eu vou passar um pouco desse conhecimento aqui para vocês que eu retirei de dentro do livro do Rudolf Steiner. Então, se você tem interesse, eu recomendo que você leia o livro inteiro. Quando a gente está falando de sangue, a gente está falando de fluido da vida. É por meio do sangue que o homem exterior entra em contato com o que é interior. E no decorrer desse processo, o sangue humano absorve o oxigênio, que constitui o próprio sopro da vida. Através da absorção desse oxigênio, o sangue passa por um processo de renovação. O sangue, quando apresentado ao oxigênio, ele entra como uma espécie de veneno para o organismo, uma espécie de destruidor e demolidor. Mas é através da absorção do oxigênio que o sangue azul-vermelho se transforma, por meio de um processo de combustão em fluido vermelho que dá a vida. Então, eu vou explicar o que é isso. Toda vez que você inspira
inspira, né, que você coloca o oxigênio para dentro e expira gás carbônico, existe toda uma reação acontecendo dentro dos nossos corpos para que isso seja feito, para que isso aconteça. Então existem dois tipos de sangue. Nós temos o sangue arterial, que é geralmente representado pela cor azul, e nós temos o sangue venoso, que é geralmente representado pela cor vermelha. O sangue arterial, ele carrega oxigênio, que será transformado em gás carbônico, aí ele vira sangue venoso. Então, você pode perceber que em alguns esquemas de desenho do corpo humano tem lá veias em azul, veias em vermelho. É exatamente isso que representa essa troca. Então, gente, esse sangue que percorre todo o corpo, ele deposita em todos os lugares as partículas de nutrição, que tem a tarefa de assimilar diretamente os materiais do mundo exterior e aplicá-los pelo método mais curto possível à nutrição do corpo. O autor desse livro que eu recomendei, ele descreve o sangue como sendo um fluido muito especial. A gente tem isso em outras culturas também, tá? Não precisa ser só no ocultismo. Sabe quando você vai na igreja e o padre fala assim: o pão é o corpo de Jesus e o vinho é o sangue de Jesus Cristo. Aí você come o pão e você bebe o vinho. É exatamente a mesma analogia. É para você ter a nutrição do seu corpo através da simbologia do corpo de Cristo que os cristãos performam esse ritual. Mas esse ritual em específico de tomar o sangue, ele não é um ritual cristão, ele não é um ritual católico, ele é um ritual que descende de práticas do antigo Egito. O vinho, tá? Principalmente o vinho tinto, ele estaria ligado ao sangue de Osíris, que é o deus egípcio da ressurreição. Então, qualquer semelhança com todos os rituais da Igreja Católica é mera apropriação, mera coincidência, eu nunca nem falei isso. Até na própria cultura pop, nós temos diversas representações desse fluido da vida sendo sugado para fora do corpo. Por exemplo, em Hollywood nós temos a figura dos vampiros, né? Que eles fazem essa exata mesma coisa. Eles bebem do sangue de suas vítimas para se manterem vivos, ou seja, fluido da vida. E claro, existem também os vampiros espirituais, que eles fazem a exata mesma coisa, mas não através de sangue. Eles encostam do lado de suas vítimas, tá? Que não existe vítima no mundo espiritual. Enfim, isso aí é outra história. Mas eles encostam próximo de suas vítimas para sugar o fluido da vida. Então, nessas imagens do clipe Campo de Morango, o que nós vemos, eu falo nós, a galera ocultista, tá? O que nós vemos é um ritual de sangue sendo performado. É claro que é um ritual sendo performado num contexto simbólico. Por quê? Porque não é um ritual de verdade, tá? É uma encenação para a gravação de um clipe musical. Mas tem todos os elementos de um ritual ali. E para esse contexto do submundo, para esse contexto ocultista, não importa se é uma encenação ou se está sendo feito de verdade, tá? Porque o que importa, que o que vai importar é a simbologia do ato e não de fato se a pessoa tinha intenção ou não tinha intenção. Eu não sei se a própria cantora sabe disso. Eu acho, na minha humilde opinião, que sabe, porque isso aí não é aleatório. Eu até vi uma entrevista dela em um podcast dizendo que esse clipe representa um pesadelo que ela teve. Então, para vocês verem que para isso ser produzido pelo subconsciente durante um sonho, né, e virar um pesadelo, ele precisa ter sido estudado antes. A pessoa precisa ter tido contato com aquilo antes. O nosso cérebro, ele não tem a capacidade de inventar uma coisa que ele não conhece. É exatamente por isso que quando você tá dormindo e você sonha que morreu, você acorda. Você acorda porque o teu cérebro não sabe o que acontece depois da morte. Então você desperta. Todo clipe de música, gente, todo filme tem direção de arte, tá? Ele é 100% pensado. Então, não é possível que tudo que vocês assistiram, se vocês assistiram, seja aleatório. Então, na minha humilde opinião de analista do ocultismo e de todo o conhecimento que eu tenho depois de tanto livro que eu já li e até das práticas que eu conheço,
Isso aí não é aleatório. Ainda dentro desse contexto, existem celebridades que fazem acordos com determinadas entidades espirituais para obterem sucesso, beleza, riqueza, enfim. Isso aí, gente, é assunto para outra hora, tá? Me cobrem para falar sobre, porque é um assunto ainda mais pesado, eu não sei nem se eu posso trazer aqui dentro. Em todo caso, o que mais chama a atenção no clipe é o sangue, né? Porque as imagens são tão horrorosas que o próprio Google lá, o Google Imagens, ele censura as imagens quando você abre. Então eu tive que fazer um esforço extra para olhar para aquelas imagens novamente para fazer esse vídeo aqui. Tem mais alguns outros elementos no clipe que são ocultistas, mas aí já é de um cunho mais sexual. E como eu sei que a plataforma não gosta desse tipo de assunto, é conteúdo sensível e tal, eu vou estar evitando, tá bom? Até para minha própria saúde e sanidade mental também. Mas existem também algumas entidades espirituais, se assim posso chamá-las, que se aproveitam desse tipo de oferenda. Lembrem-se, não importa se é encenação ou se é de verdade. Para a simbologia, aconteceu. No caso da cantora, falando da cantora em específico agora, o que existe é uma verdadeira despersonalização, tá? E o que é isso? Era de um jeito e hoje é de outro completamente diferente. As pessoas não reconhecem mais, existe uma mudança muito drástica. E aí que eu te pergunto, é só amadurecimento mesmo? Porque se você voltar nos meus vídeos aqui do canal, você vai perceber que há 4 anos atrás, minha voz era mais fina, meu rosto era mais larguinho porque eu tava mais gordinha. Então assim, amadurecer, todo mundo amadurece. E dentro desse clipe também existe, de uma maneira muito clara, principalmente para quem é estudioso do ocultismo, um culto, eu não sei nem se é consciente ou se é inconsciente, a Lilith. Lilith tem seu lado luz? Sim, maravilha. Inclusive gostaria de mandar um beijo para ela. Mas o lado sombra de Lilith é muito pesado. E você viu as imagens. Esse é o lado sombra de Lilith, é o pior lado de. Mas eu não sou especialista nesse assunto em específico. Recomendo que você veja o TikTok que o Vic Vanilla fez, porque ele falou mais sobre essa questão de Lilith. Eu só gostaria de pontuar aqui e também dar créditos a quem disse. Inclusive, semana que vem, temos entrevista com ele aqui no canal. É um antes e depois que choca as pessoas, principalmente as pessoas que são mais presas a dogmas religiosos, cristãos, que não estão acostumados com isso. Mas, para quem conhece, quem sabe de ocultismo, quem é iniciado, sabe que isso é normal, que esse antes e depois é normal, e que esse processo tem tudo a ver com um amadurecimento dentro da crença, tá? Existe uma diferença entre amadurecimento espiritual, dentro do ocultismo, e amadurecimento normal, que todo mundo vai passar. É exatamente agora que eu vou fazer um link dessa história toda com o show que eu tive o prazer de assistir em Copenhague. Quando uma coisa é muito boa, essa coisa não precisa fazer absolutamente nada para se destacar. A música do tio Rick Astley, a voz dele, a potência da voz dele, a composição impecável da música se destacou ao longo dos anos. O meu pai era fã do Rick Astley, ele passou isso pra mim e eu, gente, se provavelmente tiver um filho, eu vou passar isso pro meu filho também. Ou seja, é uma música que passa de geração em geração de uma maneira natural, de uma maneira simbiótica. Quando a coisa é realmente boa, não é preciso fazer nada para que essa coisa se destaque. Essa coisa se perpetua simplesmente por ser boa. Eu disse que eu não ia falar da pessoa, e eu não vou. Eu me recuso a falar da pessoa, porque eu acho isso medíocre. Mas a música em si, aquela música, a música do clipe e as outras músicas que essa pessoa canta, são boas? São verdadeiramente boas? Você não precisa me responder, porque a tua alma já respondeu. Tomem muito cuidado com as coisas que vocês estão colocando para dentro de vocês. Comida, se é boa, se não é boa. Sentimentos, se são bons, se não são bons. Mas principalmente a música, porque música é vibração. E isso comunica diretamente com o nosso subconsciente. Comunica diretamente com a nossa alma. E já foi comprovado em pesquisas que diferentes tipos de música despertam diferentes emoções,
emoções, evocam lembranças, provocando uma série de respostas no corpo humano. Então, escutar uma música não é apenas lazer, tá? A música pode ter efeitos terapêuticos, pode ser parte de estratégias de estímulos de algumas áreas do cérebro que despertam potenciais de aprendizagem. Então, se você, assim como eu, foi até o clipe, foi até a música assistir, ouvir, mesmo que seja por curiosidade, faça um ritualzinho de limpeza. E esse ritualzinho pode ser qualquer coisa que você acredita. Se você acredita em oração, você ora. Se você acredita que tem que tomar um banho de erva, você toma. Se você acreditar e conseguir também, você pode fazer os códigos de Grabovoi, que eu já expliquei aqui nesse vídeo. Enfim, limpe-se dessa energia. Por quê? Porque isso é ruim? Não necessariamente. Mas ao olhar para o clipe, ao olhar para a pessoa e ao olhar para a música, o que a gente percebe é uma má orientação espiritual. E o lado sombra, quando existe essa má orientação espiritual, ele fica muito evidente. E ontem, quando eu tava elaborando a pauta desse vídeo, isso veio pra mim, sabe assim, avise as pessoas, porque eu tava me sentindo mal. Ao ver as imagens, ao ver o clipe, ao ouvir a música, eu tava me sentindo mal. Eu fui dormir essa noite, acho que era 4h40 da manhã, e eu não tenho mais insônia. Então assim, isso mexe com a gente. Então, fechem-se, blindem-se se vocês não querem pertencer a essa mesma energia. E, gente, pertencer à energia é uma escolha totalmente sua. Você quer pertencer? Você se abre e vai. Você não quer pertencer? Você se fecha, você é dono do teu corpo. Você que manda daqui pra dentro. Eu nunca recebi tanto pedido na vida para fazer uma análise de um clipe de música do Brasil, que é uma coisa que, sendo muito sincera, eu não consumo. Primeiro porque eu não estou no Brasil, né? E essas coisas dificilmente chegam até mim. E nesse caso eu estou agradecendo muito. Porque, nossa, olha, eu não sou de criticar as coisas assim. Talvez na ironia e não abertamente. Mas, gente, é difícil pra uma pessoa que vai num show do Rick Astley, ou assim, uma obra-prima, que foi no show do Andrea Bocelli, que gosta de Paralamas do Sucesso, que gosta até de Biquíni Cavadão. Eu gosto de música nacional também, não é só internacional. Gosto de música do mundo inteiro. Mas música, sonoridade, coisa boa, que traz energia, que traz vibes, que te faz bem, que te faz feliz, que te deixa emocionado, que se conecta com você. A gente não precisa aceitar as coisas só porque, ai, se você não gosta disso, você é elitista. Sim, sou elitista para com os meus sentimentos. Daqui pra dentro só vai entrar coisa boa, vai entrar coisa de elite, porque eu me valorizo. Um super beijo pra vocês então, e eu vejo vocês nos nossos próximos vídeos. Bye!